Em um momento inesperado e profundamente emocionante ao vivo, Carlos Alberto de Nóbrega não conteve as lágrimas após uma resposta marcante de Nicolas Ferreira. O impacto foi tamanho que deixou todos sem palavras. Eram 21 horas quando as luzes do programa A Praça é Nossa se acenderam nos estúdios do SBT, iluminando o icônico banco onde tantas histórias já foram contadas. Carlos Alberto ajustou o microfone, sorriu para a plateia e anunciou com entusiasmo: "E hoje, meus amigos, temos um convidado muito especial. Ele é jovem, destemido e defende seus princípios com firmeza. Recebam com aplausos Nicolas Ferreira." A plateia reagiu calorosamente enquanto Nicolas entrava com um sorriso confiante. Vestindo um terno azul escuro, ele transmitia a segurança de quem já enfrentou grandes desafios. Com um aperto de mão firme, cumprimentou Carlos Alberto e se sentou ao seu lado. Nicolas, seja bem-vindo à praça", disse Carlos, animado. Muito obrigado, Carlos. É uma honra estar aqui neste programa que faz parte da história do Brasil", respondeu Nicolas. A conversa teve um início leve e descontraído, abordando a trajetória de Nicolas na política e os desafios enfrentados. A plateia reagia com risadas, aplausos e expressões de surpresa. Em meio à entrevista, personagens icônicos como Paulinho Gogó e Cabrito Teves entraram em cena, trazendo humor e leveza ao momento. Porém, em determinado instante, a atmosfera do programa mudou drasticamente. Carlos Alberto questionou Nicolas sobre sua fé e como ela influenciava a sua atuação política. Nicolas respondeu com convicção: Carlos, minha fé é o alicerce da minha vida. Como cristão, todas as minhas decisões são guiadas por esses princípios. Defendê-los não é uma opção, é uma missão. O Brasil precisa de mais fé, menos corrupção, mais amor ao próximo e menos ódio gratuito." De repente, uma mulher elegante, sentada na primeira fileira, se levantou bruscamente e exclamou: Nicolas, você é um fantoche de Bolsonaro. Usa o nome de Deus para se promover." O silêncio tomou conta do estúdio. O público se entreolhava, sem saber se aquilo fazia parte do show ou se era um ataque real. Nicolas, surpreso, olhou para Carlos Alberto, esperando uma pegadinha, mas logo percebeu a seriedade da situação. Carlos Alberto, visivelmente irritado, levantou-se e encarou a mulher. Minha senhora, este programa tem mais de 35 anos de história e sempre respeitamos todas as opiniões. Mas não aceitamos desrespeito com nossos convidados. Peço que se retire." Indignada, a mulher pegou sua bolsa e saiu, enquanto os seguranças discretamente a acompanhavam. O público murmurou, ainda assimilando o ocorrido. Carlos Alberto suspirou e se voltou para Nicolas. Me desculpe por isso, Nicolas. Você veio aqui para se divertir e acabou passando por essa situação." Nicolas sorriu e respondeu com serenidade: "Carlos, eu lido com isso todos os dias. Mas sabe o que penso? Quando falamos de Deus, algumas pessoas se incomodam porque enfrentam algo dentro de si que não querem admitir. Isso, porém, só reforça minha certeza de que estou no caminho certo." Carlos Alberto assentiu, emocionado. Respirou fundo e disse: "Eu nunca fui um homem muito religioso, mas minha mãe sempre dizia para não esquecermos de Deus. Ouvindo você, me lembrei do tempo em que eu e meu pai, Manuel de Nóbrega, não tínhamos nada. Quem nos ajudou foi Silvio Santos, mas talvez tenha sido Deus que colocou Silvio em nosso caminho." Nesse momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus!" murmurou, enxugando o rosto. O público, tocado, começou a aplaudir de pé. Algumas pessoas também choravam. Nicolas colocou a mão no ombro de Carlos Alberto e disse: Carlos, Deus está sempre nos momentos mais difíceis, mesmo quando não percebemos. E, às vezes, usa situações como essa para nos lembrar disso." Carlos sorriu entre lágrimas. "Vamos continuar essa conversa, Nicolas, mas antes precisamos de um intervalo. Eu preciso me recompor." A câmera fechou no rosto emocionado do apresentador e o programa foi para os comerciais.
Mas aquele momento ficaria marcado na história de A Praça é Nossa. Ao retornar, o clima ainda era de reflexão. Carlos Alberto olhou para Nicolas e disse: "Ô meu amigo, nunca vi um jovem com tanta convicção para falar sobre sua fé. Isso me toca profundamente. E Carlos, eu acredito que Deus nos coloca nessas situações para testarmos nossa fé e mostrarmos a verdade. Sei que isso incomoda alguns, mas prefiro desagradar os homens do que a Deus." A plateia explodiu em aplausos. O momento havia se transformado em algo muito maior do que uma entrevista. João Plenário, sempre oportunista, levantou-se e disse: "E senhoras e senhores, eu não sou contra Deus, mas também não sou contra quem é contra Deus. Na política, o importante é agradar a todos." A plateia riu, mas Nicolas aproveitou para reforçar: "Ei João, esse é o problema. Muita gente prefere ficar em cima do muro. Mas eu acredito que a fé transforma vidas." Carlos Alberto, pensativo, refletiu sobre as palavras. "A meu pai sempre teve fé e foi isso que nos sustentou. Ouvindo você, Nicolas, vejo como a fé continua poderosa." A noite, que começou como uma entrevista leve, tornou-se um marco na história do programa. E Carlos Alberto sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre.